paz seja convosco, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, pela bondade e misericórdia do Senhor, estamos aqui para juntos meditarmos um pouco em alguns versículos da Palavra de Deus. Costumo iniciar o vídeo sempre convidando os irmãos e os amigos para que se inscrevam no nosso canal, compartilhe para outros, curta, comente. Você compartilhando, você levando as mensagens do nosso canal para outras pessoas, para irmãos até que estão precisando ouvir a palavra de Deus, sabe Deus a situação que está vivendo, ou até para um parente seu, para um amigo que ainda não fez uma aliança com Jesus, você estará fazendo o serviço de um missionário. Lembre-se o que Jesus falou, eu já falei em outros vídeos, em vídeo anterior, que Jesus diz que aquele que der, ainda que seja um copo de água fria a um de seus pequenos, de modo nenhum perderá o seu galardão. Então nos ajude. Esse canal foi criado com o intuito de alcançar as vidas para Cristo Jesus. Não foi com o intuito de alcançar as vidas para denominação, não. Para alcançá-las para Cristo Jesus. Para que elas conheçam o Cristo ressuscitado, o Cristo que está vivo, o Cristo que morreu pelos seus pecados. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o intuito do nosso canal é pregar a verdade do Evangelho de Cristo Jesus, sem mistura, sem invencionismo, sem interesses particulares. Não, a verdade do Evangelho tal como Jesus ordenou aos seus discípulos. Quero convidar os irmãos e os amigos para que possamos ler alguns versículos que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 5, versículo 21, 22, 23 e 24, que diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, vendo, prostrou aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venha e imponha-lhe as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão. Um homem, segundo as Escrituras, nos conta a história deste personagem chamado Jairo. Jairo aparece no cenário do nada. Jairo, segundo as Escrituras, ele não era um homem comum, ele era um príncipe da sinagoga, um homem de grande estima, um homem que estimado, conhecido na cidade pelas pessoas. Jairo, ele cumpriu seu ministério, ele vivia a sua vida como todo ser humano, cuidando da sua família, vivia com a sua família, e Jairo estava oculto até este momento. Mas de repente, uma situação, um evento acontece, e então aparece esse personagem chamado Jairo. Jairo estava na sua casa ou na sinagoga, mas de repente uma situação bateu à sua porta. Situações acontecem com todo mundo, mas essa situação tornaria o nome de Jairo conhecido na história. Essa situação tornaria a família, mudaria a história da família de Jairo para sempre. Jairo, certamente, como muitos judeus e muitas pessoas nas terras de Israel, de Jerusalém, ouvia falar da fama de Jesus. Jairo ouvia, ora, quem é que vivia em Jerusalém e não ouvia falar do homem Jesus? Quem é que não ouvia falar dos milagres que estavam sendo realizados através de Jesus? Quem é que não ouvia falar dos mortos que estavam sendo ressuscitados, das vidas que estavam sendo transformadas? Quem é que não ouvia falar da autoridade que havia em Jesus através da imposição das suas mãos? Jairo era um homem sob autoridade. Jairo era um homem de grande estima, um homem conhecido. Jairo, quem sabe, não acreditava em Jesus, talvez por orgulho, ou talvez por temor dos seus amigos, das pessoas que o cercavam, mas só que chegou um dia em que esta situação abateu sobre a casa, sobre a família de Jairo. Como um bom pai,
Jairo deve ter recorrido aos recursos que estavam ao seu dispor. Certamente, ele deve ter procurado os médicos, os remédios populares. Jairo, então, deve ter recorrido a tudo que ele pudesse fazer. Mas acontece o seguinte, que a situação da sua filha ia de mal a pior. Chegou, então, no momento que não havia mais jeito. Jairo, então, resolve buscar socorro. Joga, então, de lado a sua posição, quem sabe o seu orgulho, quem sabe Jairo tampou seus ouvidos para não ouvir as críticas das pessoas que estavam à sua volta. Jairo, vendo que a sua filha estava à beira da morte, ele então joga tudo de lado e vai ao encontro de Jesus. As Escrituras nos diz que quando Jairo viu Jesus, ele prostrou aos pés de Jesus, sem o menor constrangimento, sem se preocupar se alguém ia falar alguma coisa, se alguém ia criticá-lo, se alguém ia rir dele, sem o menor constrangimento ou vergonha. Jairo prostra aos pés de Jesus e rasga a sua alma e clama a Jesus. Primeiro ato de Jairo, irmãos, quando ele prostra diante de Jesus, ele o adora. Depois de ele ter adorado Jesus, o segundo ato, ele começou a rogar. Diz a Escritura que ele rogou muito. Depois disso, Jesus então ouve a sua oração. Jairo chega para Jesus e disse: rogo-te que venha até a minha casa e põe as tuas mãos sobre a minha filha para que saia viva, porque ela está moribunda. Moribunda quer dizer, irmãos, uma pessoa que está à beira da morte. A filha de Jairo estava à beira da morte. Enquanto ele saiu de casa, ainda havia um resquício de vida e ainda havia um pouquinho de esperança. Quando Jairo sai da sua casa, ainda deixou a sua filha com vida. Então ele sai em desespero, amargurado de alma, em busca de socorro pela sua filha. Quando ele prostra aos pés de Jesus, o adora, roga, implora, pede socorro ao Senhor Jesus pela sua filha. Jesus então se compadece de Jairo e resolve ir com ele. Só que aconteceu um segundo evento. No caminho para a casa de Jairo, acontece um segundo evento de uma mulher. A mulher toca em Jesus. Jesus percebe que virtude saiu do seu corpo. Jesus então olha em volta e procura quem o tocou. Os discípulos dizem: mestre, a multidão te aperta e te oprime e tu pergunta quem me tocou? Jesus disse: não, eu conheci porque de mim saiu virtude. Jesus então começa a olhar em volta para ver quem foi que o tocou daquela maneira. O toque que aquela mulher deu em Jesus foi um toque diferente. Então atraiu a atenção do mestre para ela. Enquanto Jesus está procurando esta mulher, neste curto espaço de tempo, a filha de Jairo foi piorando cada vez mais e chegou à morte. Enquanto Jairo esperava, angustiado, abatido, com seu coração esmagado dentro de si, com a sua mente lá na sua casa, certamente Jairo a sua mente não conseguia se concentrar em outra casa. Ele não sabia como estava a sua filha, ele não sabia se ela tinha melhorado, se ela tinha piorado, se ela ainda estava viva, não sabia de nada. Jairo estava ali esperando Jesus resolver aquela situação para que o acompanhasse. Porém, quando Jairo está com o Senhor Jesus, de repente chegam algumas pessoas vindo da parte de Jairo e disse: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Jairo então deve ter entrado em desespero, Jairo então deve ter entrado em angústia. Mas Jesus, quando ouve aquela situação, Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Quando Jairo saiu da sua casa, a sua filha ainda vivia. Quando Jairo saiu da sua casa, ainda havia esperança. Quando Jairo saiu da sua casa, ele sabia que aquela situação só Jesus podia mudar, que os médicos todos haviam fracassado, que todos os recursos que estavam diante do seu alcance, nenhum tinha dado resultado. Ele reconheceu a autoridade de Jesus e foi atrás. Mas enquanto ele está ali, esperando Jesus resolver a questão da mulher do fluxo de sangue, a sua filha morre. E agora, o que fazer? Alguém chega para Jairo e diz: tua filha está morta. Em outras palavras, desiste. Não tem mais jeito. Tu está aí perdendo o teu tempo. Quantas pessoas têm
têm tentado fazer você se calar? Quantas pessoas têm falado para você que para que tanta oração? Para que tanta consagração? Para que tanto jejum? Para que tanta leitura da palavra de Deus? Você vai ficar louco, você vai ficar maluco. Quem sabe quantas pessoas já tentaram fazer você calar, voltar atrás? Quem sabe quantas pessoas já tentou colocar na sua mente que não tem mais jeito, que não tem esperança, que ninguém pode mudar essa situação, que isso é caso perdido? Quando Jairo estava diante do mestre, alguém chega para ele e diz assim: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Não tem mais jeito. Mas Jesus, quando ouve aquela palavra, Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E Jesus então resolve seguir a Jairo. Quando Jesus chega na casa de Jairo, o ambiente era um ambiente de morte, um ambiente de dor, de angústia, de sofrimento, pessoas chorando, pessoas gritando, pessoas clamando. Imagine como estava o coração da esposa de Jairo, imagine como estava aquela mulher. Jesus olha para as pessoas em alvoroço e Jesus disse assim: por que estáis alvoroçados? Por que estáis nessa situação? A menina não está morta, apenas dorme. As pessoas riam dele. Jesus então resolve fazer algo, manda tirar aquelas pessoas do ambiente e entra somente com a mãe e o pai e os seus discípulos. Uma coisa que nós aprendemos: não permita que pessoas incrédulas estejam no seu ambiente, na sua casa. Não esteja próximo de pessoas que não crê, não esteja próximo de pessoas que duvidam. Jesus mandou que tirasse as pessoas que não criam para que o milagre viesse a acontecer. Muitas vezes, quem sabe, o milagre, aquele milagre que você está precisando ainda não aconteceu, porque vocês têm estado muito perto de pessoas duvidosas, pessoas incrédulas, pessoas que não crêem, pessoas que têm tentado fazer você voltar atrás, pessoas que têm tentado te levar à desesperança, pessoas que têm tentado dizer para você que tua causa está perdida, que não há mais jeito, que é besteira, é tolice ficar orando tanto, é tolice ficar na igreja, é tolice ler a palavra, é tolice estar na presença de Deus. Jesus manda tirar as pessoas que não criam. Jesus manda tirar as pessoas incrédulas do ambiente da casa. Prepare a tua casa, prepare o teu ambiente para o milagre de Deus. Porque enquanto tiver pessoas duvidosas, pessoas incrédulas, pessoas descrentes, que não crê, que duvida, que contesta o tempo todo, talvez ficará difícil o milagre acontecer na tua vida, na tua casa. Jesus manda tirar e entra com Jairo e a sua esposa e seus discípulos. Quando Jesus chega no quarto, a menina estava deitada, morta. Jesus toma a menina pela mão e disse: menina, a ti te digo, levanta-te. A menina então abriu os olhos e se pôs de pé. Jesus então mandou que alimentasse aquela criança, porque já tinha 12 anos. A palavra de Deus nos ensina que vale a pena ir ao encontro de Jesus. Não desista, insista, persista. Desperte a atenção do Mestre, desperte a atenção do Mestre pela sua causa. A adoração de Jairo atraiu a atenção de Jesus para a sua necessidade. A adoração de Jairo, a posição de Jairo atraiu o milagre de Jesus para a sua casa. A vida de Jairo foi transformada, o seu nome ficou registrado na história, a vida da sua família foi mudada a partir de um evento que bateu à sua porta. Nem tudo que acontece é sinal de que você está errado, que você está em pecado. Muitas situações que nos acontecem, Deus permite para que a sua glória seja manifesta, para que outras pessoas sejam abençoadas por aquilo que aconteceu na sua vida, na sua casa. A atenção de Jairo, a atitude de Jairo mudou a sua vida para sempre. A atitude de Jairo atraiu a atenção de Jesus. E o que você tem feito? Será que você já jogou a toalha? Será que você já desistiu? Será que você já se deixou influenciar pelos que não creem, pelos que duvidam? Será? Será que você já acha que Jesus não está te vendo? Será que você acha que Jesus não está te ouvindo? Será que você já crê que o Senhor não pode mudar a tua situação? Ou que é permissão de Deus e que Deus quer que você viva nessa situação? Será que você está assim?
O que você está acreditando? Que a palavra de Deus não é a verdade? Ele pode mudar a tua causa ainda hoje. Ele pode entrar na tua casa ainda hoje. Ele entrou na casa de Jairo e mudou a história da vida de Jairo para sempre. Ele mudou a história da sua família para sempre. Ele tornou o nome de Jairo conhecido na história. Ele mudou e pode mudar a tua vida hoje. Será que você ainda crê? Se você crê, há milagres para você. Se você crê, há milagres para a sua família. Se você crê, há milagres para a sua casa. Porque Deus pode mudar a situação que você está vivendo agora, aqui nesse exato momento. Deus tem poder para fazer muito mais do que você imagina. Mas depende se você ainda crê. Se você ainda conserva fé viva no seu coração. Jairo, chegando, prostrou-se e adorou. Segunda vez, ele clamou, ele rogou muito ao Senhor. E a terceira, o Senhor ouviu a sua oração e foi até a sua casa e mudou o ambiente na sua casa. O ambiente era de dor, era de morte, era de sofrimento. Não havia vida, não havia alegria, só havia tristeza e lamentação. Jesus tirou a dor, Jesus tirou a tristeza, Jesus repreendeu a morte, Jesus trouxe a alegria, Jesus trouxe a paz, Jesus trouxe a vida, Jesus restaurou a família, a casa de Jairo, como Ele pode restaurar a tua. Mas tome nesta manhã, ou tarde, ou noite, ou pela madrugada, quando você for ver esse vídeo, tome o exemplo de Jairo. Tome como lição o exemplo de Jairo. Ele adorou, ele orou e ele foi ouvido e teve a sua história transformada para sempre. Amém? Que Deus, em Cristo Jesus, venha trazer ao seu entendimento aquilo que eu não consegui trazer. Que o Senhor, nesta manhã, renove a fé no teu coração, renove as tuas forças, lhe encha de graça, de ânimo, de coragem. Que o Senhor, no nome de Jesus, entre na tua casa, repreenda as enfermidades, abra as portas, lhe dê vitória, lhe conceda aquilo que o seu coração deseja, liberte seus familiares, mude, restaure o seu casamento, o seu lar, a sua família. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Você que está assistindo esse vídeo, você que gostou, que compartilhou, que se inscreveu, que não se inscreveu, que não compartilhou, que não gostou, Deus abençoe você no nome do Senhor Jesus. Que a graça de Deus alcance você e toda a sua família. Que haja salvação, libertação, cura, vitória de Deus para você e toda a sua casa no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.